Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, e eu tenho a alegria de compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra do Senhor. Hoje, 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de 10 a 24. Na medida em que formos expondo, faremos a leitura. Mas para nós entendermos melhor essa passagem, eu quero dividi-la em três principais partes. A primeira envolve os versículos 10 e 11. Neles, as palavras de Paulo relacionam-se com a manutenção ou a interrupção dos laços do casamento, no caso de crente casado com um descrente. Depois nós temos, em segundo lugar, os versículos 12 a 16. Para os crentes, a regra é não se separem. E isso é sustentada pelo ponto de vista do Senhor. E terceiro, os versículos 17 a 24, a regra para tudo é permaneça como está, como foi chamado, a não ser que a profissão seja imoral. Vejamos isso um pouco mais de perto. Versos 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Verso 11, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se separe da sua mulher. Bem, o que é que nós temos aqui? Quando o texto diz, não eu, mas o Senhor, acentua a palavra do Senhor Jesus quando esteve na terra. Ele disse que nós não devemos nos divorciar do nosso cônjuge. Você pode conferir isso em Marcos capítulo 10, de 9 a 12. Em vez do divórcio, Paulo, aqui aos Coríntios, ele usa a palavra chorizo, que traduzida quer dizer apartar-se, separar-se, divorciar-se. A ideia é a mesma. O marido e a esposa cristãos não devem deixar um ao outro. Isso é importante. No caso de uma separação desaprovada, Paulo destaca duas possibilidades. Primeiro, que não haja novo casamento. Os crentes se divorciaram. Qual o motivo? À luz da Bíblia, várias correntes e pensadores e teólogos defendem que só existem, biblicamente falando, duas possibilidades para divórcio. A primeira é a infidelidade conjugal, quando um dos cônjuges adultera. E aí, a parte inocente pode provocar o divórcio e tem direito a reconstruir um relacionamento conjugal com uma outra pessoa. Essa é a primeira situação. A segunda, nós veremos daqui a pouco, é quando a parte descrente, com ou sem uma infidelidade conjugal, mas a parte descrente, por causa da fé da parte crente, quer o divórcio. Aí a Bíblia autoriza a divorciar. Então, várias correntes teológicas pensam assim, vários pensadores teológicos pensam da mesma maneira. E aqui Paulo, então, coloca a coisa da seguinte forma. É cristão? Divorciou-se? Não é por nenhum desses dois motivos? Paulo diz, não se case. A segunda possibilidade é, já que não dá para viver sozinho ou sozinha, reconcilie-se com o marido. São dois crentes, não houve infidelidade. Qual o problema? Reconcilie-se, busque a reconciliação. Versículos 12 e 13. 12. Aos quais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, se este consente em viver com ela, não deixe o marido. Bem, do que é que Paulo fala aqui agora? Primeiro ele diz assim, digo eu, não o Senhor. Na verdade, Paulo agora apresenta um problema que não foi discutido por Jesus. Por isso ele diz, falo eu, não o Senhor. O Senhor não falou sobre isso. Ele é que está tocando no assunto. Por isso ele usa essa expressão, digo eu, não o Senhor. O Senhor não tratou disso. Qual é o caso? Quando um dos cônjuges se converte e o outro não. O que é que Paulo diz aqui? Ele exorta o cristão, a parte crente do relacionamento, a continuar casado, se o cônjuge não cristão quiser.
Quer dizer, não é porque eu me converti e o meu cônjuge não, que eu vou provocar o divórcio, que eu vou provocar a separação, porque ele não tem a mesma fé que eu, porque ele não quer professar a mesma fé que eu. Paulo diz, não faça isso. O senhor não tratou desse assunto, mas eu estou tratando, não é por aí. Olha o verso 14. Ele diz assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Nós precisamos entender essa passagem. Veja, primeiro, a principal ideia, o principal significado da palavra santo na Bíblia é separado para Deus. Aqui, o termo se refere à situação especial de que a esposa ou o marido incrédulos desfrutam, quando o seu cônjuge é cristão, dos ensinamentos do Senhor. E aí, por conta desse cônjuge cristão orar, o não crente, o cônjuge não crente, é abençoado. Os filhos também são abençoados. Então, a palavra santificado é nesse sentido. Veja, santificado, não salvo, é diferente. Então, isso não significa, quando o Paulo fala das crianças, que a criança que nasce num lar, onde apenas um dos pais é cristão, nasce na família de Cristo. Então, isso também é importante saber. Sabe aquela frase tão comum, tão conhecida, chavão? Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho? Pois é aqui se pega exatamente isso. Paulo simplesmente quer dizer que o princípio do Velho Testamento, da comunicação, da imundícia, não está em vigor. A união é legal e confere privilégio aos membros. Privilégios tais como a proteção de Deus, a oportunidade de estar em íntimo contato com a família de Deus, no caso dos filhos, dos cônjuges, onde um é crente. Por isso o texto diz aqui, no verso de número 14, de sorte os vossos filhos seriam impuros, imundos é a mesma palavra, porém agora são santos. Santos no sentido de desfrutam das bênçãos de Deus por conta do pai, né, de um dos cônjuges, no caso das crianças, um dos pais ser do Senhor. Verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado para a paz. Do que Paulo fala aqui? Se o descrente dos cônjuges, se o descrente quiser se divorciar do cônjuge convertido a Cristo, o cristão não está sujeito à servidão ou à obrigação de continuar casado. Eu me converto, o meu cônjuge chega para mim e diz assim, se você continuar nessa fé, eu não quero mais continuar casado com você. É disso que Paulo trata aqui. O que ele diz para eu fazer? Primeiro, não sou eu que estou provocando divórcio, é meu cônjuge. Então, ele quer se apartar, se aparte. Ele quer se divorciar, divorcie-se. E eu não sou obrigado a continuar casado com ele por causa da servidão do casamento. Não, ele quer se apartar, ele que se aparte. Eu não pedi divórcio, eu não fiz nada. Eu só aceitei Cristo como meu Salvador e o meu cônjuge não aceita a minha fé. Eu, pessoalmente, penso algumas coisas a esse respeito. Primeiro, ele não me respeita. Segundo, não me valoriza. Terceiro, é extremamente egoísta. Porque ele não aceita a minha fé, a minha nova fé. E o pior é que essa minha nova fé fala que eu devo mudar de vida, mudar de comportamento. E aí eu tenho que ser fiel ao meu Deus, fiel à minha família. Quando meu cônjuge é descrente, meu cônjuge descrente, diz que se eu continuar nessa minha fé, ele não quer continuar comigo, ele não está me valorizando, ele não me valoriza, ele não me respeita, e pior, eu que tenho que ser fiel a Deus e fiel à minha família, ele não reconhece nem isso. Olha, sinto muito, é de um egoísmo profundo. E aí Paulo acentua mesmo dizendo, se o descrente não quer continuar, aparte-se, separe-se. E aí eu não sou obrigado a continuar casado com ele, só porque ele não aceita a minha fé. Versículo 16 é interessante porque diz assim,
Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Qual que é a ideia aqui? A ideia é a de que Paulo faz uma pergunta esperando uma resposta. Ó, você não é o contexto é do verso 15. O meu cônjuge descrente não quer continuar casado comigo, porque eu me converti. Paulo diz, você não é obrigado a continuar casado com o seu cônjuge por causa disso. Ele quer ir embora, ele que vá. Porque se você ficar preso ao casamento, quem garante que você, por causa disso, trará seu cônjuge para Cristo? Não trará. Essa é a ideia. Dos versículos 17 a 24, a ideia é, ande assim, cada um ande. A ideia é, essa sessão desenvolve o tema da fidelidade ao chamado cristão, e não a posição social. Porque, olha como o texto trabalha aqui, ó. Verso 17. Cada um ande segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Verso 18. Foi alguém chamado estando circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Porque, verso 19, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa diante do Senhor. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Verso 21. Você foi chamado sendo escravo? Não procures com isso. Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Bem, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que a questão da posição social é a menos importante no que diz respeito a ter sido chamado pelo Senhor. O que é importante é que o Senhor nos chamou. Então, o Senhor te chamou e a sua profissão antes do chamado para servi-lo não é imoral, continua nela. Não precisa mudar só porque agora você é crente. Dá testemunho nas trevas, ué. Você vai brilhar na luz? Na luz é fácil. Tem que brilhar onde as trevas. Essa é a ideia do texto. Que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre os nossos corações. Somos crentes, procuremos sempre a reconciliação conjugal, nunca o divórcio. Há infidelidade? Aí é outro detalhe. Nós nos convertemos, o nosso cônjuge não, e ele quer ir embora. Lamento que vá. E a nossa posição social não deve ser empecilho para servirmos ao Senhor. Amém.